Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal da QA. O meu nome é Daniel Castro, eu sou o criador da QA. Este não é mais um episódio do Café com QA, como vocês já podem ter visto aí pelo título, né, desse vídeo. E eu estou terminando aqui o meu café, embora não seja um episódio do Café com QA, estou terminando a última caneca aqui de café desse período da manhã, né? Agora é meio-dia e 25, encerrei as minhas atividades aqui da manhã. Hoje é uma quarta-feira, dia 10 de setembro, então amanhã é o 9/11, né? É o dia em que se relembra, né, o acontecido aí da queda das Torres Gêmeas, né, o ataque terrorista que derrubou as Torres Gêmeas no dia 11 de setembro, né? Então, hoje, para mim, acaba sendo até um fato curioso, né, lembrar que amanhã é, é 11 de setembro, então é essa data, né, emblemática. E hoje eu estou gravando esse vídeo aqui para falar sobre um fato também bastante polêmico, que tem movimentado bastante as redes sociais, os sites de notícia, os canais que falam sobre tecnologia e os grupos das comunidades de profissionais de tecnologia, né? Seja no Instagram, no Telegram. E foi assim que chegou até mim essa informação a respeito da qual eu vou tratar hoje, que foram os layoffs do Itaú Unibanco, né? Do Itaú, o Banco Itaú do Brasil. E então essas demissões, uma demissão em massa que aconteceu aí de mais de 100 pessoas, eu vou falar um pouco sobre isso hoje, tá? Bom, como eu estou terminando aqui o meu café, eu vou começar a preparar o meu almoço, vou começar a conversar um pouco com vocês a respeito disso, dar um breve contexto a respeito disso, depois eu vou trazer a informação, os dados, o conteúdo a respeito do qual eu quero refletir com vocês, tá bom? Bom, eu vou trocar de câmera aqui, eu tô indo para cozinha agora. Deixa eu ver. Pronto, agora vocês estão vendo a câmera da cozinha. Deixa eu ver se está gravando corretamente. Tá. Tô vindo aqui para a cozinha para continuar essa conversa aqui com vocês enquanto eu vou planejar o meu almoço aqui. Mas não vou começar a cozinhar ainda, tá? Então não vai ser um episódio de como é o nome daquele Hell's Kitchen ou um Anonymous Gourmet, né? Que era um programa que tinha lá no Rio Grande do Sul, né? Bom, eu tenho aqui um frango feito na air fryer de ontem à noite, né? Eu fiz um frango na air fryer, sobrou o frango, então eu já não preciso cozinhar o frango. E muito provavelmente eu vou comer ele, vou esquentar ele novamente na air fryer e vou comer ele junto com salada. Então, pimentão, né? Uma páprica vermelha aqui, pepino, né? O pepino no Brasil é chamado, eu acho que de pepino japonês, né? Não lembro como é chamado em outras regiões do Brasil, mas é aquele pepino de salada, né? De salada japonesa. Eu vou também berinjela e abobrinha, né? Aqui é chamado diferente, aubergine e courgette, né? E os nomes em holandês. E eu vou fazer uma salada aqui de alface. Isso aqui é uma rúcula com como chama a beetroot? Aquela raiz vermelha, né? Não lembro agora o nome. Beterraba, isso, a beterraba e a cenoura, já processada, né? Então vai ser isso aí a salada. Bom, eu acho que eu vou refogar essa abobrinha com a berinjela e champignon. E para a salada um tomatinho cereja também. Tá, eu acho que vai ser isso aí a salada. Molho de salada não. Bom, e para refogar aqui, eu vou usar também uma cebolinha. Para a salada eu vou adicionar milho, né, um milho verde, que é o milho doce, né, como é chamado aqui. E essa cebolinha verde para refogar junto. Bem, como eu disse para vocês, enquanto eu vou preparar aqui o setup para começar a cozinhar, e depois eu vou voltar lá para a mesa para trazer os dados, né? Esse vai ser um vídeo bem curto, prometo para vocês, tá? Depois do vídeo de 2 horas e meia de ontem. O contexto que eu quero trazer para vocês sobre o Itaú é... Bom, além de ter sido cliente do Itaú, né, foi a minha primeira conta bancária quando eu comecei a trabalhar oficialmente com TI. Na verdade, eu já ajudava o meu irmão desde mais novo, tá? Meu irmão já trabalhava com tecnologia, eu tenho um irmão, mas eu sou o mais novo de 6 filhos, na verdade, mas o meu irmão mais velho, ele é 10 anos mais velho do que eu,
ele tinha uma formação na área de eletrônica, já trabalhava com tecnologia e começou a empreender nessa área. Então eu comecei a ajudar ele, comecei a trabalhar junto com ele, né, desde adolescente. Mas aí ali em torno dos 16, 17 anos, eu comecei a trabalhar de uma forma mais séria, né, junto com ele, atendendo alguns clientes dele. Então eu fui absorvido por um cliente dele, comecei a trabalhar formalmente, oficialmente, e eu precisei abrir uma conta bancária ali com 16, 17 anos. E o meu primeiro banco foi o Itaú, né? Então eu tenho essa memória aí do Itaú como a minha primeira conta bancária. Para abertura de conta bancária, como uma pessoa menor de idade, eu tive que ter a autorização, né, de um maior responsável, né, da minha mãe, no caso. E então eu tenho essa memória e essa lembrança. E anos depois, né, depois de ter atuado em algumas áreas dentro da tecnologia, ou melhor, em algumas indústrias, né, alguns segmentos do mercado, né, trabalhei primeiro em um escritório de advocacia, depois trabalhei para empresas de telecomunicação, trabalhei em data centers, trabalhei para Big Tech, né, como a HP, por exemplo, durante muitos anos. E depois de muitos anos, né, depois de já uma boa bagagem aí, uma boa carreira, inclusive depois de ter feito a transição e ter já desenvolvido uma carreira considerável na área de QA, eu comecei a trabalhar para um banco. Tá? Esse banco era um banco chamado Unicred, que é um banco que foi criado para a cooperativa de médicos da Unimed, né? Então, o Unicred era um banco, era uma cooperativa bancária para médicos da Unimed inicialmente, mas depois começaram a abrir para outros clientes, né, de outros segmentos. E atuei durante 3 anos nesse banco, depois voltei para a área de Big Techs, trabalhando com a Dell Computers, depois voltei para os bancos novamente, através da Accenture, né, trabalhando em um projeto em que nós estávamos dando suporte, dando apoio, né, promovendo a transformação digital dentro de um banco chamado Sicredi, né, que é uma outra cooperativa de crédito lá do Rio Grande do Sul. E então, através da Accenture, eu atuava como um QA coach. Dentro de alguns departamentos, eu apoiava alguns times a adotarem algumas práticas e ferramentas de QA, né? E essa foi a minha última experiência no Rio Grande do Sul. Depois disso, eu me mudei para São Paulo, tá? No início de 2019. A minha decisão já tinha sido tomada de sair do Brasil, mas eu queria passar um tempo longe do Rio Grande do Sul, longe da minha família, antes de ir embora do Brasil, né? Então, o meu plano era ficar 1 ano em São Paulo. Acabei ficando menos tempo do que 1 ano, né? As coisas aconteceram mais rápido do que eu imaginava, mas quando eu fui para São Paulo, eu fui com a proposta de trabalho da Inmetrics, que é uma empresa de consultoria, né, de outsourcing, principalmente na área de QA, né? Então eles fornecem profissionais de QA para muitas empresas, principalmente bancos, tá? Então, através da Inmetrics, eu atuei junto ao Banco Safra, junto ao Banco Itaú, junto ao Banco Bradesco, junto ao Banco Carrefour, né? E então eu tive uma experiência aí de poucas semanas, né, atuando junto ao Itaú, né? Era uma atuação remota, eu trabalhava a partir do escritório da Inmetrics. Eu fui 1 ou 2 vezes até o escritório do Itaú, fica ali na região da Paulista, né? Mas eu lembro que o formato de trabalho, o estilo de trabalho, era bem interessante porque eu me sentia como nas experiências anteriores que eu tive de trabalho com times distribuídos, mas distribuídos globalmente, como eu tive na HP, né? Então não era só um trabalho remoto na mesma cidade em que nós estávamos em um outro prédio e éramos terceirizados, né? Parecíamos times completamente separados, né? Então as demandas chegavam com um determinado planejamento, uma determinada priorização, uma determinada especificação, né? E as informações eram bastante truncadas quando nós precisávamos refinar um requisito técnico. A comunicação com o time do Itaú era bastante demorada. Isso também, de certa forma, se justificava pelo fato de que isso foi anterior à pandemia. Então, as empresas ainda não estavam acostumadas ou preparadas para lidarem muito bem com o trabalho remoto, tá? Então, de certa forma, isso se justifica. Bem, então essa era a experiência que eu havia tido com o Itaú, essa era a lembrança que eu tinha, né, de ter atuado junto ao Itaú. E agora, anos depois, né, isso foi em 2019, então logo no meio do ano, ali, alguns meses depois, eu já comecei a trabalhar remotamente para uma empresa da República Tcheca, uma empresa de Praga, na República Tcheca, que me convidou então para
fazer a minha realocação para a República Tcheca, era isso que eu estava buscando, na verdade, né, quando eu mudei para São Paulo, um período ali de adaptação e preparação antes de mudar para um outro país, né. Então fui para a República Tcheca, lá não atuei com bancos, né, junto a empresas de diferentes segmentos, mas nenhum banco. E vim para a Holanda, e quando eu vim para cá, eu tinha em mente um objetivo que era o seguinte: em 3 anos, eu coloquei na minha cabeça essa frase ou essa meta, né? E eu dizia para mim mesmo assim: Daniel, em 3 anos tu vai estar trabalhando em uma das maiores empresas do país. E a minha lista de empresas, eu diria assim, preferidas, né, nesse plano, eram ING, que é um banco, né, Booking.com, né, que é accommodation e viagens, né, a Booking, né, e o banco ABN AMRO, né, que é um dos bancos, um dos principais bancos aqui da Holanda, né. E isso acabou acontecendo antes de 3 anos, na verdade. Em 2 anos e meio, estando aqui na Holanda, eu já estava trabalhando junto ao ABN. 2 anos e 4 meses, eu já estava atuando junto ao ABN AMRO Bank e gerenciando um projeto de integração, né. Então, foi uma experiência bastante, eu diria que positiva profissionalmente, né, com relação aos meus objetivos de carreira, enfim, mas também foi uma experiência bastante satisfatória do ponto de vista de desafio técnico, desafio profissional. Bem, então hoje eu atuo em um banco, numa posição de liderança, numa posição de gestão, e eu quero trazer aqui para vocês um ponto de vista de quem já foi um profissional da engenharia do software, né, um QA engineer, um IT engineer, e quem hoje trabalha com gestão, gerenciando outros profissionais de QA, tá? Então eu quero trazer os dois pontos de vista. Bem, eu vou voltar agora para minha mesa para começar a mostrar para vocês o que foi noticiado aí a partir da segunda-feira. No final da tarde começaram a chegar essas informações aqui para mim. Nós temos 5 horas de diferença do Brasil aqui, né? Agora durante o verão, ainda é verão aqui, no final do mês termina o verão. Então na segunda-feira começaram a chegar essas informações para mim no final da tarde, e ontem é que eu fui parar para ler com calma e me contextualizar a respeito de tudo isso e refletir um pouco sobre isso, e hoje eu quero trazer um pouco dessa reflexão para vocês. Bem, eu vou voltar para o escritório e trocar de câmera e começar a contar para vocês então como é que aconteceu isso, tá bom? Bem, vamos lá. Depois eu continuo o preparo ali da minha salada, do meu almoço, porque esse vai ser um vídeo bem curto, prometo para vocês. Deixa eu só verificar o outro laptop aqui. Eu estou no meu intervalo, né, de almoço, mas eu estou aguardando uma resposta aqui de alguém, então, de certa forma, estou online aqui, né, para todos os efeitos. E também é um outro aspecto que eu vou abordar aqui com vocês, vou discutir aqui com vocês, tá? Bem, eu vou começar compartilhando a minha tela aqui. Deixa eu localizar aqui a tela está aqui, tá? Então eu comecei a ler algumas notícias ontem, né? Vou começar a mostrar aqui para vocês essa notícia. Tá. Então vocês estão vendo aqui a página do BBC News Brasil, né? Por que Itaú demitiu cerca de 1.000 funcionários que trabalhavam de casa, tá? Então essa foi uma das primeiras notícias que foram compartilhadas em um dos grupos dos quais eu faço parte, um grupo que não é de QA, é um grupo de profissionais de TI em geral, de diferentes áreas, né? TI em geral, mas é um profissional é um grupo de profissionais de TI brasileiros que vivem na Europa, tá? Então, um deles enviou essa notícia, depois em outros grupos começaram a surgir essa notícia também, não só essa, mas outros links, né? Além desse, CNN, Brasil, esse outro aqui é a Folha de São Paulo, né? Não sei por que está em inglês aqui, mas enfim. E, sim, tá aqui, versão em inglês, English version. É porque eu estou acessando de fora, né? Mas enfim. Depois disso eu comecei a receber algumas outras notificações, vídeos, enfim. E tem esse vídeo aqui que eu achei muito interessante e eu quero compartilhar com vocês esse vídeo. Ele é um vídeo curto aqui, 9 minutos e 46. Eu vou colocar ele em 1,5 vezes, tá? Então a gente vai assistir ele aí um pouco mais de 6 minutos. E eu vou fazer algumas observações, tá?
E depois eu vou falar um pouco sobre vocês, para vocês, sobre esse canal aqui, que é o Código Fonte TV, né? E a descrição que eles trazem aqui do vídeo é a seguinte, ó. We don't usually make this type of video. Nós geralmente não fazemos esse tipo de vídeo, mas esse caso é emblemático. Depois do Itaú demitir pelo menos 1.000 funcionários ou empregados, né? A maioria deles trabalhando remotamente, as notícias e social media, as notícias, os sites de notícias, né? E as redes sociais têm estado murmurando, comentando, né? Buzzing, sobre o tópico, sobre o assunto, né? É realmente verdade que monitorar os cliques e o uso do computador é um parâmetro para medir a produtividade? Esse é um questionamento que eles estão trazendo aqui, né? Não seria melhor medir resultados? Foi essa realmente a razão, né, o motivo das demissões, né? Porque eles disseram que é relacionado à produtividade, né? A baixa produtividade. Então vamos verificar aqui o que eles estão falando nesse vídeo. Deixa eu parar minha musiquinha de fundo aqui e vamos lá. Deixa eu confirmar se o meu áudio está configurado corretamente para capturar tanto o meu microfone quanto o áudio deles, porque eu já cometi esse erro antes. Tá, perfeito. Então vamos lá. Você já deve ter visto aí a notícia do Itaú, que demitiu ao menos 1.000 funcionários aí. E a gente quer tentar entender a motivação do Itaú, porque o que ele falou, muitas pessoas já estão dizendo que não tem relação, né? Será que foi inteligência artificial? Será que foi home office? Será que foi produtividade realmente? Né? Pois é, né? Automaticamente, quando começaram a sair as demissões, a gente viu que nas redes sociais foram pipocando as pessoas que infelizmente foram afetadas. Então fica aqui com a gente pra gente tentar entender tudo isso. E esse aqui é o CDF Café. Nós somos desenvolvedores e a gente viu, principalmente nas redes sociais, muitos desenvolvedores sendo demitidos nessa demissão aí. E vamos tentar entender, primeiro vendo uma notícia. Ó. Então faz demissões por baixa produtividade no trabalho remoto. Então já coloca de cara aqui que, segundo o banco, em alguns casos foram identificados padrões incompatíveis com nossos princípios de confiança que são inegociáveis para o banco. Também não foi tão claro, né? Acho que para tentar clarear qual é a motivação, ela colocou uma capa ali bonitinha. Então, para mim, isso não é a forma correta. A gente vai tentar entender isso. Pois é, aqui continua dizendo, né, que a principal justificativa aqui foi de baixa produtividade. E nas redes sociais foram vários relatos ao longo do dia. Nós fizemos uma postagem assim que nós encontramos essas notícias também no nosso Instagram e nós vimos ali pessoas que foram afetadas trazendo ali a sua versão, o que tinha acontecido com elas. E teve algumas pessoas que entraram em contato direto na nossa caixa de entrada, na DM do Instagram, também lá no LinkedIn, justamente porque as pessoas não querem se mostrar, querem se manter o anonimato. Mas continuando aqui, o Itaú falou, né, que fez uma revisão criteriosa de condutas relacionadas ao trabalho remoto e de forma individual. Bom, e aqui diz na citação do Itaú, né, que foi feita uma revisão criteriosa de condutas relacionadas ao trabalho remoto e registro de jornada. E continua depois, né, que essas decisões fazem parte de um processo de gestão responsável e tem como objetivo preservar nossa cultura e a relação de confiança que construímos com clientes, colaboradores e a sociedade. Então, essas foram ali alguns pontos da nota do Itaú. E a empresa também diz que foi feito um monitoramento durante 6 meses para atingir esse resultado, né? Para saber realmente se a pessoa estava sendo produtiva ou não. Tinha até medição, por exemplo, de número de abas abertas, número de cliques, número de consumo de memória. E muita gente ficou até surpresa em saber que era feito esse tipo de monitoramento a esse nível, né? E aí fica essa questão. No home office, você vende o seu tempo ou você vende a sua tarefa feita, né? O seu trabalho feito? Pois é, porque muitas pessoas até alegaram justamente isso. Falou, poxa, eu tava com todas as minhas tarefas em dia, tava tudo sendo entregue. E realmente aí é difícil da gente mensurar, né? Acabou que a sensação que eu tive lendo esses relatos foi de que, olha, o combinado é você ter, principalmente quem trabalha pelo CLT, é você vender o seu tempo. Então você tem que trabalhar X horas por semana pra atender todas as demandas. Mas ao mesmo tempo, se você estava atendendo todas as demandas, que a princípio não ocupavam todas essas horas, e você ser demitido sem ter pelo menos esse feedback antes, né? De falar, olha, aguenta aí, nós precisamos que você produza mais. E aí eles citaram aqui, ó, o objetivo de preservar nossa cultura. Se a gente for no site do Itaú, eles têm lá uma página falando sobre a cultura da própria empresa. Ó. Os últimos anos foram, essa é a única página que eu encontrei, tá? Os últimos anos foram desafiadores e nos impulsionaram para evoluir nossa cultura e forma de trabalhar. Horizontalidade, agilidade, colaboração, mindset digital, eficiência e centralidade no cliente passaram a ser cada vez mais parte do nosso vocabulário e vivência no dia a dia. Então, se a gente olha essa frase e tenta interpretar, você vê, ok, é um banco mais digital, né? Eles estão indo num mindset mais digital. E o que faz todo sentido, vendo isso de um olhar mais amplo, né? Não no agora. O Itaú é considerado um desses bancões, né? Que já tem ali com agências, nossa, milhares de agências em todo o Brasil. E ele se viu ali ameaçado por bancos novos e digitais que foram surgindo. Então, realmente, ter essa visão diferenciada foi crucial para ele se manter, né? Ao todo, o Itaú tem 96
95, ou seja, 94,7 mil funcionários. E desses todos aí, 85.000,8, né, no Brasil. Então, realmente, é uma massa de pessoas muito grande, emprega bastante gente. Então, se você olhar percentualmente, parece, poxa, não representa tanto. Mas 1.000 pessoas é sim gente pra caramba. E a empresa, na minha visão, tem a possibilidade, poxa, se ela tá cancelando um projeto, se ela tá vendo realmente, ó, a gente tá indo pra um lado aqui em um investimento que a gente fez que não tá dando certo, e a gente vê isso acontecendo em várias empresas grandes, eu acho que é até entendível. O problema todo, sabe o que é? É que quando você faz uma demissão, ela nem considera que é demissão em massa, né? 1.000 não é, né? Pra ela não, né? Mas quando ela faz esse tipo de movimento, ela não individualiza. Então, pelo simples fato de gerar um report lá num software que mostrou que, sei lá, 50, que era isso, né? 50% do tempo que a pessoa deveria estar ali no horário de trabalho, ela não estava autenticada ou logada ou tendo alguma atividade. Então, gerou um relatório, mandou, tira tudo. Muito menos do que 50% já seria um problema bem grande, né? Mas eu vou comentar sobre isso ao final desse vídeo. Do mundo. Então, esse tipo de conduta, não individualizar, e a Itaú consegue individualizar se eles Não é quiserem. possível que não né? consiga, né? Tem algo muito É ruim, estranho se não conseguir. porque desses relatos que a gente recebeu, a gente não vai expor aqui o nome das pessoas, mas, por exemplo, tinha gente fazendo onboarding, saiu. Tinha gente que estava lá há 28 anos e fez um relato também, e mostrando, poxa, o problema todo nem foi a demissão, é eu não saber o meu motivo, não saber o motivo de eu estar lá. E ainda tem um outro problema, porque uma vez que você não individualiza isso, essas pessoas que saíram pela alegação de falta de produtividade, acabam tendo um problema até para se realocar no mercado. Exatamente, ficam com uma mancha ali no currículo, difícil de retirar, né? Como é que você vai explicar que, olha, tinha gente lá que fazia isso, mas eu não era esse caso. E não me deram qual foi de fato a minha justificativa. Olha só que complicado, né? Como é que fica pra essas pessoas. Essa semana, inclusive, no nosso podcast, nós trouxemos essa notícia, ó, que o Itaú levou a cobertura de testes utilizando um software, o StackSpot AI da Zup, né, em até 50%. Aí muita gente já associou, nossa, então essa demissão tem relação com o uso de inteligência artificial pelo banco. Então a gente tem que entender também que pode ser algo relacionado a isso, pode ser falta de produtividade, pode ser o home office que ela tá querendo acabar mesmo, e aí ela tá dando uma desculpa, pode ser coisa que muita gente acha também, eles querem demitir pra contratar mais barato, mas tinha muita gente de onboarding fazendo também. Aí também não faz muito Não sentido, faz muito né? sentido. Agora, até o fato de colocar todo mundo no mesmo balaio é muito complicado por causa disso. Imagina uma pessoa que era tech lead. A quantidade de reunião, de treinamento que você dá pro pessoal que tá on board, de até tecnologias que você tem que estudar pra você poder implementar. E aí, de repente, você descobre que todo esse tempo que você gastou nessas tarefas que são tão importantes, contaram contra, né? Por isso que eu acho que a motivação não está clara. A gente pode especular, esse motivo de pode ser o home office. Inteligência artificial. Pode ser tudo. Agora, se a gente entrar agora, por exemplo, no LinkedIn, eu digitei Itaú, peguei aqui Brasil e vi, por exemplo, aqui, ó, 217 resultados. E se a gente rolar aqui na nossa área, por exemplo, ó, tem analista de sistema, tem tech lead, back-end, tem engenharia de software, em Java, engenharia de software front-end, analista de sênior de dados. Então, tem vagas realmente. Inclusive, se você digitar em posts do Itaú, dentro do LinkedIn, tem pessoas dizendo, nossa, inclusive no dia de hoje, que a gente tá gravando, no dia seguinte aqui, nossa, consegui a minha vaga no Itaú. Então, tem gente também sendo contratada. Então, fica aquela incógnita. Obviamente, a gente tem que dar ouvidos ao que a empresa está dizendo, porque pela motivação dela é isso. Então, isso quer dizer que a partir de agora, o home office, sem você estar clicando lá ou fazendo alguma atividade dentro do computador, consumindo memória do computador, isso pode indicar alguma coisa? Eu acho que é um critério bem vago, né? Extremamente vago em vários sentidos, né? Como eu mesmo já falei por aqui. De qualquer forma, eu acho que tudo isso tem que estar muito claro pro profissional. E justamente o fato de não se ter ali um feedback antes é o que me incomoda demais. É não chegar pra pessoa e falar, olha, você não está performando o suficiente. Nós precisamos melhorar a sua performance. E a partir daí você dá o feedback, dá 2 feedbacks e aquele profissional continuou ali de alguma forma produzindo muito pouco, então tudo bem, você toma providência com relação àquele profissional. Mas colocar tantas pessoas assim no mesmo momento me pareceu algo bem estranho, né? Porque com certeza saiu muita gente boa aí dessa leva gigante. Agora, é claro também que temos que botar uma informação aqui, né? Nós estamos falando principalmente da área de desenvolvimento, porque é o público que nos acompanha e são os relatos que chegam até nós. Mas não foram só essas áreas que foram afetadas, né? Diversas áreas. Então a gente entende, por exemplo, que tá havendo hoje uma reestruturação ali, às vezes, fechamento de agências. E, poxa, se você fecha uma agência, muitas pessoas são mandadas embora. Tanto quem tá ali presencialmente na agência, quanto outras pessoas que estão remotamente, mas que de alguma forma atendiam aquela demanda, né? Pois é, então me diz aqui se você foi afetado e se você quiser também expor aí a sua história ou a sua opinião também, diz aqui nos comentários e a gente se vê no próximo episódio, tá bom? Até lá, tchau, tchau. Bem, esse aí foi o vídeo, então, do Código Fonte TV, né? Eu vou começar comentando aqui o que ela disse no final do vídeo, tá? Ela diz ali que, primeiro, a gente tem que ler, né? Ler interpretando, né? É quase que analfabetismo funcional quando a gente lê as coisas sem interpretação, tá? Então, quando a gente lê uma notícia dessas, né? Foram demitidos mais de 1.000 pessoas do Itaú Unibanco. O Itaú não tem só profissionais de TI, né? Então, nessa, eu diria assim, nesse grupo, né? Nessa leva de pessoas que foi afetada pelas demissões, se menciona ali que principalmente eram funcionários remotos, né? Principalmente funcionários remotos, mas não quer dizer que sejam apenas funcionários remotos. E funcionários remotos podem ser de diferentes departamentos, diferentes áreas, diferentes funções dentro do banco, diferentes cargos. Então, não são só profissionais de TI. Então, vamos separar isso primeiro, tá? E principalmente funcionários remotos, mas não só, não apenas, né? Vamos pegar aqui uma notícia que esteja em português. Acho que essa aqui é a mais
mais rica em detalhes, informações, né? Onde diz aqui que eram principalmente funcionários remotos, aqui ó, trabalhavam em regimes de trabalho híbridos, que mistura tempo em casa e no escritório, né? Então, funcionários que trabalhavam totalmente remoto. Então, eles trabalhavam ou parcialmente remoto ou totalmente remoto, tá? Vamos considerar aí que não era um atendente de caixa do banco, porque esse não é um trabalho remoto, né? Embora esses profissionais tenham algumas horas de trabalho administrativas, que eles não trabalham ali no caixa, né, no banco. Muitas vezes eles trabalham em back office, né, num escritório interno dentro da agência, fazendo outras atividades administrativas. Então, eventualmente, eles podem manejar ou organizar os horários de trabalho para trabalhar essas horas administrativas de casa. Então, é possível também. Mas existem outras pessoas que trabalham totalmente de forma remota em outros departamentos. De repente, alguém do financeiro, alguém do RH, alguém de qualquer outro departamento, tá? Então, vamos primeiro separar bem a informação, certo? Outra coisa que tem que ser levada em consideração: muitas das pessoas que foram demitidas ou impactadas pelo layoff por motivos relacionados à performance, não necessariamente tem relação única e exclusiva com os critérios avaliados, ou que estão sendo mencionados aqui, né, que foram avaliados através de monitoramento de... Como é que foi mencionado aqui? Numa das notícias, ou eles mencionam, né, que... Deixa eu ver se diz aqui, nessa notícia. Bom, num outro site fala sobre... Um outro site que eu li, a notícia, fala sobre monitoramento... diz aqui, ó. O banco afirma que os desligamentos se baseiam em registros de inatividade nas máquinas corporativas, tá? Então, em outro site fala, por exemplo, sobre quantidade de cliques, quantidades de abas abertas, se estava logado ou não, uso de processamento. Então, eles monitoravam o uso dos computadores. Mas, com certeza, em outros casos de trabalho híbrido, também eram monitorados outros padrões de comportamento, certo? Seja quando eles estavam em casa, seja quando eles estavam no escritório. E há uma série de critérios aí a serem levados em consideração para se falar em performance, tá? Com certeza o banco está sendo bastante superficial na informação aqui, não está passando a informação completa, né? Mas vamos falar então um pouco sobre... Eu anotei aqui alguns tópicos, tá? Alguns itens que eu gostaria de mencionar sobre essa notícia. E em seguida eu vou falar aqui sobre um pouco mais sobre o código-fonte TV e um outro reflexo que eu acredito que isso traga para a nossa cadeia de vídeos, para a série de vídeos que eu tenho publicado, uma cadeia de críticas, comentários, observações, questionamentos que eu tenho feito, né, de uma forma bem crítica, bem incisiva, com relação a alguns movimentos que têm acontecido na indústria de TI de uma forma geral, mas principalmente na área de QA, é sobre a área de QA que eu trato principalmente, tá? E que podem ter sido, inclusive, consequência de de algumas das reflexões que eu vou fazer agora, tá? Então, primeiro, eles falam sobre baixa produtividade e padrões incompatíveis, tá? Quando a gente fala de baixa produtividade, a gente está falando sobre entrega, tá? Entrega de algo, produzir algo, tá? Se eu trabalho numa fábrica, a baixa produtividade significa que eu estou produzindo poucos produtos, né? Ou poucas peças, poucos artefatos que eu tenho que fabricar, certo? Quando a gente está falando da indústria de TI, vamos abstrair então os outros cargos do banco. Vamos falar agora só de TI. Primeiro a gente separou então a notícia, entendendo que nessas demissões existem pessoas sendo impactadas que são de outras áreas. Então, desses mais de 1.000 demitidos, vamos considerar então que uma grande parte é de TI, mas não todos. Dessa grande parte de TI, vamos entender que a produtividade, ou o que eles produzem, o que eles entregam, ele tem que ser visto sobre... O produto do seu trabalho tem que ser visto sob duas perspectivas, tá? Num contrato CLT ou qualquer outro tipo de contrato, existe uma cláusula que define a quantidade de horas, certo? A carga horária que vai ser exercida por aquele profissional. Ou seja, a empresa está comprando horas.
tá? A empresa está contratando o profissional para que ele entregue uma quantidade de horas de trabalho. E se estima que nessa quantidade de horas vai ser produzido uma quantidade de serviços ou de produtos, certo? Linhas de código, testes executados, enfim. Quando um, uma metodologia, um processo, ele é bem maduro, bem refinado, bem, eu diria que bem ajustado, ele consegue medir a produtividade por pessoa, por hora, por semana, enfim. Então, se eu sei que eu vou aumentar a minha demanda, aumentar o escopo do meu projeto, eu sei quantas pessoas eu vou precisar adicionar ao meu time, né, para dar conta dessa nova demanda. Agora vamos entender que quando eu estou contratando horas, eu não estou contratando eficiência, né? Eu estou contratando baseado num histórico, numa medição, mas eu não sei qual é a eficiência de cada pessoa, tá? Então aqui a gente tem que ser um pouco holístico, tentar entender as coisas sob uma ótica, um prisma um pouco mais flexível, um pouco mais abrangente, né? Fazer até uma análise um pouco mais filosófica aí a respeito da questão ética, da questão da confiança, enfim. Mas quando a gente está falando de eficiência, a gente tem outro fator envolvido, que é o quanto cada pessoa consegue entregar numa determinada quantidade de tempo, e também envolve outras questões. Um profissional eficiente, ele não é só o que entrega muito, é o que entrega com qualidade, é o que entrega algo que tem mais valor agregado, tá? Então vamos imaginar o seguinte: um profissional que trabalha 8 horas por dia e entrega X, tá? Se ele entregar o mesmo volume de trabalho, mesmo X, em 4 horas, ele é mais eficiente, ele entrega mais rápido, tá? Mas para a empresa, ele é tão eficiente, se ele não fizer mais nada, se ele ficar as outras 4 horas parado, ocioso, ele é tão eficiente quanto o outro, tá? Então, se eu tenho dois profissionais, profissional A entrega 8 horas de trabalho, X demandas, tá? Vamos falar em demandas. Ele entrega X demandas, X tarefas, em 8 horas de trabalho. E o profissional B entrega as mesmas X tarefas em 4 horas de trabalho, mas ele não faz mais nada no tempo restante. Para a empresa, esses dois profissionais têm a mesma eficiência, tá? Então, medir entrega é um pouco delicado, porque a gente não consegue, nem sempre a gente consegue levar em consideração eficiência, tá? Nesse caso, os dois são eficazes, os dois entregam o que é esperado, X demandas. Só que um é mais eficiente que o outro, mas se esse que está sendo mais eficiente não fizer nada no tempo livre para agregar mais valor, para melhorar a qualidade, já que ele consegue fazer mais rápido, já que ele consegue fazer em 4 horas o que o outro leva 8 horas para fazer, por que ele não gasta as outras 4 horas para revisar ou para ajudar o seu colega a entregar um pouco mais rápido, né? Então, se ambos entregam X, um em 8 horas, o outro em 4 horas, eles entregam 2x em 12 horas. Então, se ele ajudar o seu colega, cada um dos dois vai ter 2 horas livres. Para quê? Para, de repente, melhorar a qualidade do seu produto, ou melhorar a documentação, ou procurar uma outra prioridade para antecipar, né, alguma coisa nesse sentido, certo? Porque, afinal de contas, eles estão sendo pagos por horas de trabalho. Então, ambos têm 8 horas contratadas naquele dia, tá? Vamos falar aqui de um contrato de 5 dias por semana, 40 horas semanais, 8 horas por dia, tá? Então, a eficiência é difícil de levar em consideração quando não existe um comportamento proativo, comprometido, responsável, né? E que se apropria, né? Tem ownership, tem é o senso de dono que se chama, né, no Brasil. E até mesmo a questão de senso de urgência, né? Entender o que é mais urgente, antecipar, priorizar, enfim. E quando a gente passa a entender esse aspecto da eficiência como difícil de metrificar, a gente tem que ir para um outro aspecto. Então, é a quantidade de... focando, então, na quantidade de entregas, de escopo entregue, tá? Quando a gente começa a estudar gestão e trabalhar com gestão, a gente entende que projetos, eles são geridos levando em consideração 3 pilares, tá? Esses pilares são: eu tenho um escopo, ou seja, eu tenho esse backlog, eu tenho esse volume de tarefas para entregar, essa quantidade de user stories para entregar na minha sprint, ou no meu quarter, ou no meu ano fiscal,
seja qual for a unidade de tempo que vocês estão considerando, tá? Num cronograma, num roadmap. E então eu tenho um escopo. Quando eu coloco esse escopo numa linha de tempo, eu crio milestones, né? Milestones são marcas de entrega, né? Marcadores de entrega. E um milestone, geralmente, ele é definido por um escopo e um prazo, tá? Então, aqui eu já estou falando de escopo e prazo. E para cumprir esse escopo e prazo, eu preciso alocar recursos. Então, esses são os 3 pilares de gestão de projetos. Então, eu dimensiono o meu escopo, eu sei, historicamente, dentro do banco, os times costumam entregar uma quantidade X de entregáveis, né, de tarefas, de user stories, com um time de determinado tamanho. Então, eu sei mais ou menos qual é o tamanho do time que eu preciso contratar, que eu preciso alocar, né, a quantidade de recursos que eu preciso alocar para aquele projeto, para aquele escopo, para aquele cronograma, né? E assim eu começo a desenvolver, então, uma funcionalidade num determinado aplicativo, num determinado sistema bancário, ou dando sustentação a sistemas existentes, enfim, né? Começo a desenvolver as minhas atividades em times de desenvolvimento, em departamentos de TI dentro do banco. Perfeito. Se eu começo a perceber que as minhas entregas estão atrasando, eu tenho, então, um problema, tá? Esse problema ele tem que ser analisado sob diferentes óticas, diferentes perspectivas. Primeiro, eu vou tentar entender se está atrasando porque o meu time e o meu time, vamos entender assim, né? Está atrasando, mas o meu time está tendo dificuldades relacionadas a outros fatores, como, por exemplo, a infraestrutura apresenta problemas, fatores externos. Eu tenho que começar a tentar entender esses fatores externos para justificar, então, por que está havendo atraso. E eu vou, eventualmente, descartar esses fatores externos. Se eu começo a identificar que existem problemas de infraestrutura, ou tem dependências externas, ou qualquer outro tipo de motivo, ou alguém ficou doente no time, questões externas ao projeto, ao time trabalhando, tá? Tudo isso eu vou conseguir, então, entender como razoável. Agora está justificado porque o time atrasou. Mas se eu descartar, ó, não está havendo problema de infraestrutura, ninguém ficou doente, ninguém estava... Bom, até as férias têm que ser levadas em consideração, mas doença não é previsível, né? Embora possa ser colocada aí uma margem, né, de segurança para lidar com dias de atestado médico, vamos dizer assim. Mas vamos considerar então que não houveram afastamentos por questões de saúde, né, atestados médicos, não houveram problemas de infraestrutura, indisponibilidade de ambientes de desenvolvimento, ferramentas, enfim. Houve apenas atraso nas entregas, né? Eu tenho que começar a tentar entender se isso é algo que está acontecendo com frequência. Se está acontecendo com frequência, talvez o meu time esteja trabalhando com um processo que não é um processo muito bem aprimorado, né? As ferramentas não estão bem alinhadas com o processo, a metodologia de gestão adotada não está sendo eficiente, né, para permitir que esse time tenha o que precisa no momento que precisa. Então, muitas vezes existem atrasos internos dentro do processo, do ciclo de vida de desenvolvimento de software. Muitas vezes alguém fica esperando uma documentação que não está pronta. Então, existe uma necessidade aí de revisão das metodologias e processos de gestão para ajustar as necessidades do time para que eles consigam começar a entregar. Se ainda assim não for isso, aí eu tenho que começar a questionar a eficiência do time, né? Bom, esse time não é tão eficiente quanto o outro. Ou algumas pessoas do time não são tão eficientes quanto as outras. Então eu tenho que começar a medir a velocidade de entrega do time e ajustar, né, a quantidade de recursos necessários ou o escopo com o qual eu consigo me comprometer dentro de um determinado prazo de tempo, ou até mesmo rever os prazos, certo? Se com tudo isso ajustado, eu ainda começo a identificar que certas coisas estão fora do meu controle, eu não consigo garantir, mesmo que com todas essas manobras de gestão, eu não estou conseguindo garantir as entregas conforme o planejado, aí existem fatores que estão fora do nosso controle. Aí a gente tem que começar a olhar para o padrão de comportamento e a postura dos profissionais que são membros do time de desenvolvimento. Por exemplo, se eu tenho um profissional que trabalha remotamente e ele é contratado para trabalhar 8 horas por dia, tá?
E aí eu vou trazer para vocês o meu exemplo aqui, tá? E, na verdade, eu quero fazer um paralelo depois, falando sobre o mercado internacional, né, algumas práticas que nós temos aqui na Holanda, mas eu vou dar um exemplo, o meu exemplo, tá? Eu estou aguardando uma mensagem aqui de alguém, essa pessoa estava online até agora há pouco, agora é 1 da tarde, tá? Eu trabalhei até meio-dia e meia aproximadamente, e eu fui até a cozinha, né, começar a organizar o meu almoço, agora eu estou gravando um vídeo aqui, estou fazendo isso em horário comercial, mas não em horário de trabalho. Por quê? Eu tenho um contrato de horas de trabalho, obviamente, certo? Mas numa posição de gestão, eu tenho bastante flexibilidade. E muitas vezes eu trabalho mais horas do que a quantidade de horas ah, para as quais eu sou contratado, tá? E tá tudo bem, eu não estou reclamando disso. Na verdade, eu acabo me dedicando um pouco mais, me doando um pouco mais para ter certeza de que eu vou entregar o ECD, as entregas. Talvez eu seja incompetente e precise trabalhar mais para suprir, não sei. Mas a questão é que eu estou aqui agora aguardando uma mensagem enquanto eu estou falando com vocês, enquanto eu estou preparando o meu almoço. Depois do almoço, se eu tiver um pouco mais de tempo, eu vou fazer uma caminhada. Eu tenho que ir até um local aqui perto, eu tenho que ir a uma loja aqui perto comprar baterias para minha balança de cozinha, porque, como vocês viram ali, um estilo de vida um pouco mais saudável, né? Eu quero começar a controlar um pouco mais o que eu estou comendo, quanto eu estou comendo, enfim. Então, eu vou fazer isso em horário comercial, porque é o horário que a loja está aberta, certo? E nada disso está impactando as minhas entregas, porque muitas vezes eu trabalho até 9 horas da noite, 10 horas da noite, muitas vezes eu trabalho em final de semana. Eu acordo muitas vezes mais cedo, venho aqui, respondo os e-mails, depois eu vou tomar um banho, tomar um café, enfim. Então, eu tenho responsabilidade em cumprir as horas de trabalho que eu preciso cumprir e entregar o que eu preciso entregar, certo? Mas muitas vezes alguém que está trabalhando de casa não tem essa disciplina, não tem essa responsabilidade, não tem muitas vezes essa facilidade e nem uma infraestrutura de vida capaz de suportar esse tipo de organização de trabalho. Então, muitas vezes a pessoa está em casa, trabalhando, e tem filho em casa. E aí precisa parar para atender o filho, para dar atenção para o filho. E isso muitas vezes é difícil de controlar, de quantificar para que eu consiga compensar depois. Muitas vezes essa pessoa não consegue compensar essas horas depois, né? Ou muitas vezes a pessoa se distrai muito facilmente. Está trabalhando em casa, eu tenho uma televisão aqui atrás, né? E está assistindo alguma coisa, né? Eu escuto música enquanto eu estou trabalhando, eu escuto algum podcast ou alguma coisa nesse sentido. Ou a pessoa para e vai ler um livro, né? Eu tenho um livro aqui que eu tô devendo ler faz tempo, né? Que eu comecei e não terminei. Ou tem um outro material aqui, estou estudando holandês, né? Então, muitas vezes a pessoa para fazer alguma coisa e se distrai naquilo. Ou eu coloco a máquina de lavar louças para lavar. Isso me toma quanto? 2 minutos? Mas, enfim, eu paro para fazer isso. Ou eu tenho que colocar roupa para lavar, depois eu tenho que estender essa roupa, né? Então, coisas desse tipo. Ou alimentar os meus animais aqui, minha cachorra, os meus gatos, levar a cachorra para dar uma caminhada, enfim. Uma série de coisas que podem acontecer durante o dia de trabalho remoto, né, o dia de trabalho home office, que podem atrapalhar o desempenho dessa pessoa. E não é só a quantidade de horas que essa pessoa está dedicando ao trabalho, tá? Assim como ela pode estar subtraindo algumas horas da sua carga horária para dedicar em outras atividades, que poderia estar acontecendo no escritório também, obviamente, né? No escritório, muitas pessoas, né? Muita gente já comentou isso nos grupos. Muitas pessoas poderiam questionar agora dizendo assim: "Ah, Daniel, mas no escritório também a pessoa para tomar um café, para ir ao banheiro, para conversar com um colega". Sim, mas a questão é que no escritório nós temos menos coisas para tomar o nosso tempo, certo? No escritório eu posso me distrair com um colega que veio conversar algo comigo, algo que não é relacionado ao trabalho, ou um cafezinho, etc. Mas no escritório eu não tenho tudo que eu tenho em casa para tirar minha atenção. Eu não tenho os filhos no escritório, eu não tenho a televisão, eu não tenho os meus animais, eu não tenho a máquina de lavar louça, eu não tenho, enfim, eu não tenho que cozinhar no escritório, né? Então eu tenho menos coisas tirando a minha atenção no escritório. Isso é fato. Há algumas pessoas que dizem, mas eu não consigo me concentrar no escritório com um colega sempre me enchendo o saco. Em casa eu consigo me concentrar, eu coloco meu fone de ouvido e foco nas minhas atividades e consigo ser mais produtivo. Ok, existem pessoas com perfis diferentes e tá tudo certo, né? O que
o que cabe aqui é a distinção de o que está acontecendo em cada caso, né? E aí eu concordo com eles quando eles falam aqui sobre o problema da não individualização das demissões, né? Muitas vezes um time estava performando mal e pessoas que não estavam enquadradas naquele padrão de comportamento foram impactadas e foram penalizadas junto, né? Isso foi injusto, obviamente, mas são casos esporádicos. Eu acredito que sejam poucos os casos que se enquadram nisso. Se eles medem, provavelmente eles vão demitir quem foi medido com baixa performance, né? Aí eles trazem aqui no vídeo um caso, ou melhor, eles comentam que pessoas entraram em contato com eles, né? Ou que eles leram relatos de pessoas em LinkedIn, Twitter, enfim, o X, né? Leram relatos de pessoas que tanto estavam em onboarding, ou seja, tinham recém sido contratadas, muito provavelmente nem tinham métricas de performance ainda, ou de padrão de comportamento, de quantidade de horas logados, etc. Ao mesmo tempo que haviam outras pessoas que estavam há 28 anos na empresa e provavelmente não tinham esse tipo de comportamento aí como algo sendo frequente, né? Acontecendo de forma frequente. Mas aí vamos tentar entender aí do ponto de vista antropológico, o comportamento, né, do ser humano. Bom, deixa eu voltar aqui a câmera para mim, né, agora, enquanto não estou focando no conteúdo, no texto da reportagem. Do ponto de vista antropológico, comportamento humano, eu começo a trabalhar. Tem uma frase que eu sempre ouvia que dizia o seguinte: vassoura, não era uma frase, era uma expressão ou um apelido até que se dava para alguém, um funcionário novo ou alguma coisa desse sentido, a gente dizia que era vassoura nova, porque vassoura nova varre muito bem. Depois, conforme vai ficando mais velha, vai varrendo mal, né? Até que precisa ser substituída. Então, muitas vezes, o funcionário que está há muitos anos na empresa, ele já está ficando acomodado, ou ele estava acostumado com um ritmo de trabalho anterior que não se adaptou, ou ferramentas, ou processos, metodologias anteriores que foram atualizadas e ele não se adaptou ou não conseguiu se adaptar com a mesma performance e a mesma eficiência. Tudo isso também pode ter sido incluído nesse pacote de demissões, né? Vamos tentar imaginar um outro cenário aqui. Eles mencionaram, por exemplo, deixa eu verificar a anotação que eu fiz a respeito disso. Tá, eles mencionaram a respeito de a possibilidade de que isso também tenha relação com inteligência artificial, né, AI. E eles mencionaram uma ferramenta da Zup, né? Qual era o nome da ferramenta que eles mencionaram ali? Eu anotei isso em algum lugar. Bom, é mais fácil olhar o vídeo deles aqui, tentar chegar ao trecho do vídeo onde eles mostram a tela, essa informação. Aqui, a ferramenta da Zup é a StackSpot AI. Então, é uma ferramenta de automação de testes. Eles aumentaram em mais de 50% a cobertura de testes, tá? Quando eu trabalhava no Banco Safra, né, que foi o primeiro banco para o qual eu trabalhei em São Paulo, pela Imetrics, terceirizado, né, pela Imetrics, eles tinham muitas pessoas terceirizadas lá. E existiam pessoas que trabalhavam ao meu lado, que eram meus colegas de time ali, que eram da Zup, tá? E haviam pessoas lá dentro que eram gerentes de conta, né? Imagina o colaborador terceirizado da Zup, ele está ali trabalhando, mas junto com ele, no mesmo time, ou no mesmo andar, ou indo algumas vezes ao escritório para acompanhar alguma coisa, ou verificar como está o andamento do trabalho, enfim, há um outro funcionário da Zup que é o gerente daquele funcionário, o gerente daquela conta, o gerente daquele contrato, que está indo lá para ver se estão atendendo corretamente o seu cliente, que é o Banco Safra, tá? E a Zup era muito eficiente nisso, em fornecer o acompanhamento, relatórios, etc. Eu lembro muito bem disso. E não que a Imetrics não fosse, né, mas eu lembro que a Zup tornava isso tudo muito visível, né? Havia uma visibilidade bastante grande a respeito dessa forma de gerir, né? Então eu acredito que eles também oferecem outras soluções para os seus clientes, né? Para o banco, por exemplo, Itaú. E aqui está um exemplo, StackSpot AI, uma ferramenta que foi adotada, uma ferramenta fornecida pela Zup. Então a Zup foi muito inteligente, né? Em entender o hype, né? Não vamos falar de hype, mas é uma tendência, né? Cada vez mais crescente aí de adoção de ferramentas de inteligência artificial, e a Zup tratou de fornecer uma ferramenta desse tipo para o seu cliente, tá? Eu acredito que
se 100 pessoas foram demitidas para, vamos dizer assim, para terem as suas atividades automatizadas, eu não acredito que essas 100 pessoas foram completamente substituídas por automação. Eu acredito que essas 100 pessoas foram demitidas porque não estavam adaptadas a trabalhar com automação, ou com o uso de ferramentas de IA para automatizar processos, e foram substituídas por outras pessoas que estão preparadas. Não de um para um, né? Se foram 100 demitidas, não contrataram outras 100 que trabalham com inteligência artificial. Eventualmente contrataram 80 ou 50, né? Que conseguem ser mais eficientes com o uso da ferramenta de automação, com a ferramenta de inteligência artificial, tá? Então isso também tem que ser levado em consideração no pacote. Outra questão que eles comentaram aqui no vídeo, que eventualmente foram feitas demissões porque estão buscando contratar mais barato, mas ao mesmo tempo estão fazendo onboarding. Se eu estou fazendo onboarding, é alguém que eu recém contratei, então é alguém que já está sendo contratado com salário de mercado, salário atual de mercado, né? Um salário atualizado para a realidade do mercado. Então não faria sentido eu demitir alguém que eu recém contratei para contratar outro, tá? Mas pessoas mais antigas pode fazer sentido sim. Eventualmente algumas dessas pessoas foram demitidas, mesmo as que estão fazendo onboarding, porque talvez um determinado departamento decidiu que prefere ter pessoas terceirizadas, tá? Porque eventualmente as pessoas terceirizadas, elas têm uma gestão mais próxima por parte do gerente de contas da empresa fornecedora, né? E assim o banco não precisa se preocupar tanto em fazer uma gestão tão próxima do funcionário, porque já pagam a empresa para gerir esse funcionário, né? Então também existe isso. Qual é o core business do banco? É TI? Não é, né? O core business deles é financeiro. Talvez eles queiram terceirizar algumas funções que não é o core business deles, né? Não é o negócio principal deles. Também tem isso a ser levado em consideração. Outro aspecto que a gente tem que analisar aqui é o seguinte: muitas pessoas, e isso está diretamente, agora eu vou começar a criar uma relação com o assunto que eu venho trazendo aqui já há algum tempo nos vídeos anteriores, enfim. Muitas pessoas que estão atuando hoje no mercado foram contratadas no boom, né, na bolha que houve aí na área de TI, principalmente durante a pandemia, em que os salários cresceram muito, a demanda cresceu muito, e por isso muitas pessoas entraram no mercado nesse cenário, muitas pessoas migraram para a nossa área nesse cenário, tá? Entraram na nossa área de forma rápida, de forma acelerada por cursos, mentorias, que, enfim, que prometiam isso de forma rápida. Os salários estavam altos porque a demanda do mercado, da indústria, era alta, então eles estavam pagando porque eles precisavam, né? Pagavam mais do que o que seria considerado normal. E então houve essa onda. Agora que essa onda já está passando, pessoas estão voltando ao presencial ou ao híbrido. Também tem esse aspecto a ser levado em consideração. Pessoas que foram contratadas full remote, né? 100% remoto, e não estão aceitando a ideia de voltarem ao escritório, para o híbrido, por exemplo, eventualmente vão ser substituídas, porque eventualmente a empresa quer priorizar o trabalho híbrido por uma série de outros motivos, tá? Não só microgestão, não só controlar as horas, nada exclusivamente relacionado a isso ou limitado a isso. Pode ser uma série de motivos, tá? Então, algumas dessas pessoas podem ter sido impactadas, porque foram contratadas em uma realidade em que o trabalho era remoto, o salário era alto, o nível de exigência, de requisitos, de conhecimento técnico, experiência, senioridade, não era tão elevado, porque o mercado precisava, então ele aceitava qualquer profissional, digamos assim, tá? Sem ofensa aí a ninguém. Mas o que acontece é que, passada essa onda, o mercado começa a se reacomodar e as empresas começam a rever algumas das suas prioridades e começam a tomar algumas ações. Talvez esse tenha sido o momento em que eles decidiram colocar em prática, né, algumas dessas decisões tomadas aí, tomar essas ações e de uma vez só, né? Então acabou impactando muita gente. Vamos pensar agora numa realidade que é a seguinte: profissionais estão entrando no mercado de trabalho com pouco preparo, pouca experiência, vindo de uma onda aí de salários altos e trabalhando remotamente, tá? Qual é o movimento natural do mercado de trabalho? É o profissional começar a estudar algo, começar a conhecer uma determinada área, aprender um pouco sobre isso, ou mesmo que não saiba nada, não aprenda nada,
começou a estudar numa graduação e foi contratado para ser estagiário, ou eventualmente, ó, sirene passando aqui, ou eventualmente ele foi contratado como um iniciante, um jovem aprendiz, enfim, alguém completamente sem experiência, um iniciante, tá? Vai ser treinado do zero. Ou ele foi contratado como júnior, ele já começou a estudar, já fez cursos, mentorias, já começou a aprender a respeito daquilo, e foi contratado com um nível de senioridade júnior e começou a trabalhar já remotamente, tá? O normal, vamos esquecer esse último detalhe do remotamente. O normal desse profissional que é contratado nesse cenário de pouca experiência, no nosso cenário anterior do mercado, que seria de trabalho presencial, esse profissional iria para o escritório, trabalharia lado a lado com profissionais de nível de senioridade mais alto, com nível de conhecimento técnico e profissional mais elevado, e ele aprenderia, tá? Diariamente ele aprenderia, ele estaria ali lado a lado aprendendo, presenciando, né, uma série de atividades ali com as quais ele não tem contato quando ele trabalha remotamente a partir de casa. Então, o que acontece? Vão passando 1 ano, 2 anos, e esse profissional de nível júnior, ele começa a cobrar uma promoção por tempo de trabalho, ou porque ele entende que esse é o movimento natural do mercado, ele tem outros colegas que eventualmente estão se desenvolvendo mais, estão crescendo, e outros colegas que não estão se desenvolvendo tanto assim, acabam crescendo junto, porque é o movimento que está acontecendo dentro da empresa. Vai passando o tempo e os profissionais vão sendo promovidos. E alguns vão sendo promovidos junto, tá? Não necessariamente por meritocracia. O que acontece é que depois de algum tempo, a empresa pode entender que esse profissional ele não está correspondendo, né? Ele não está entregando o crescimento, o desenvolvimento de carreira, o desenvolvimento técnico que é esperado ao longo de um determinado tempo. Então pode chegar um momento de ruptura em que a empresa entende que não está mais disposta a aguardar esse profissional se desenvolver. Porque tem outros profissionais de nível sênior que estão saindo dessa empresa. Eles estão chegando num nível da sua carreira que dentro da empresa eles não vão encontrar mais oportunidades para subir para um nível de liderança, porque a estrutura hierárquica ela é quase como uma pirâmide, né? Então eu tenho vários profissionais de uma determinada senioridade sendo gerenciados por menos profissionais, né? Então, eventualmente, eu tenho um gerente para, como no meu caso, eu gerencio 10 profissionais de QA. Quando esses profissionais, membros do meu time, chegarem no nível de senioridade para ocupar uma posição equivalente à minha, eles não vão ter outros 10 para gerenciar. Então, eles vão precisar eventualmente, ir para um outro departamento que esteja procurando alguém assim, porque talvez no meu departamento não precisemos de outro como eu, né, para gerenciar aquele time. Então, ele vai ter que ir para um outro departamento, para uma outra empresa, enfim. E quando ele sai para ir para um novo cargo, um cargo de liderança, um cargo de gestão, aquele cargo que ele ocupava, que era um cargo de sênior, precisa ser ocupado por alguém. E eu precisava que aquele júnior que entrou na empresa há alguns anos atrás fosse desenvolvido, né, ao longo desse tempo, ao ponto de chegar agora a essa posição de nível sênior, de repor, né, de substituir essa posição de nível sênior. Só que, através do trabalho remoto, muitas vezes esse profissional não se desenvolve, porque não trabalha lado a lado com profissionais de maior senioridade, porque ele não está saindo de casa, ele não está indo para os grandes centros corporativos de tecnologia, etc., como eu trabalhava, por exemplo, dentro de polos tecnológicos de universidades, onde haviam grupos se reunindo, né? Haviam meetups, né? Grupos se reunindo para promover workshops, palestras, etc. E ali eu estava me desenvolvendo. Eventualmente, esse profissional que trabalha home office trabalha em casa, não sai de casa, não participa de eventos de tecnologia e não se desenvolve, tá? Então essa é uma outra realidade que nós temos que considerar. Bem, esse vídeo já está aqui com 58 minutos. Deixa eu tentar acelerar aqui para o final da minha análise. Nós falamos aí sobre a questão da produtividade, os padrões incompatíveis, né? Como eu disse, a pessoa que está trabalhando a partir de casa e posta nas redes sociais. Se a empresa tiver interesse em aprofundar essa análise, né, essa investigação, ela vai identificar, de repente, que esse profissional está mantendo uma live em horário em que ele deveria estar trabalhando, ou que ele logou. Esse é o problema da falta de confiança, né? E eles falam aqui na notícia, deixa eu compartilhar a tela novamente.
enquanto eu estava assistindo ao vídeo deles, eu percebi que eu estava usando aqui de fundo, né, um outro fundo que eu estava testando aqui para utilizar em um React que eu vou fazer junto com o Quali, que é o nosso assistente virtual da QA, tá? Mas em uma das notícias aqui, ó, é dito o seguinte: condutas relacionadas, não, revisão criteriosa, problema de produtividade, aqui. Trabalhando menos horas efetivas do que o registrado na plataforma de trabalho. Ou seja, eles estavam logando horas, eles registravam horas de trabalho, então a empresa sabe em que horário ele disse que estava trabalhando. Mas aí, de repente, naquele mesmo horário, ele está postando um story no... Tudo bem que ele pode postar depois, né? Não é live. Um story, posso gravar ontem e postar hoje. Mas, eventualmente, ele está postando que ele está na praia, que ele está passeando com o cachorro, ou que ele está jogando videogame, ou ele está fazendo uma live, né? Existem uma série de comportamentos aí que podem indicar essa quebra aí na confiança, né? Mas, então, isso aí já foi coberto aí pelo vídeo, né, que nós assistimos aqui. Comunicação oficial da empresa. Poderia, esse tipo de individualização que foi feito, né? Ou melhor, a generalização que foi feita, a falta de individualização, poderia ter sido tratada de forma diferente pela empresa. A empresa poderia ter, primeiro, antecipado esse tipo de problema, tratado dessas questões com os funcionários, e nós, agora, sinceramente, não sabemos se a empresa tentou tratar disso ou não. Eventualmente, alguns funcionários tiveram feedbacks, mas não corrigiram esses desvios aí, né? Com relação à cultura da empresa, à postura, enfim. Eventualmente eles tiveram oportunidades, não reagiram e acabaram sendo incluídos, então chegou nesse momento de ruptura. Tá? E, então poderia ter havido talvez um trabalho aí para minimizar isso, a gente não sabe se houve ou não, né? Então fica aí o questionamento, a reflexão sobre isso, né? E também a questão da reputação, né? Reflexão sobre reputação dos profissionais afetados. Foi mencionado ali, por exemplo, a pessoa é demitida por causa de performance, isso mancha o currículo da pessoa. Depende, se a pessoa tem um currículo bom, isso aí é irrelevante, tá? Então, talvez essa pessoa deveria focar um pouco mais, não só em impedir que isso aconteça na sua carreira, né? Se dedicando mais, terminou uma tarefa mais cedo, ajuda o colega a terminar a sua tarefa, revisa alguma coisa, documenta melhor, procura uma tarefa nova para fazer, porque afinal de contas está sendo pago por horas, né? Eu sou pago por horas, eu tenho que trabalhar aquelas horas. Se eu estou entregando mais rápido, eu vou entregar mais então. E assim eu consigo me destacar do restante da equipe, porque nas mesmas horas de trabalho eu consigo entregar o dobro de tarefas, ao invés de entregar a mesma quantidade de tarefas e ficar sem trabalhar no restante do tempo. Então, com isso, eu consigo me destacar, consigo ser, digamos assim, salvo de um layoff, de uma demissão dessas, e consigo ter a minha performance aí como um destaque da minha carreira, do meu perfil. Deixa eu abrir a porta da sacada aqui para a dona Lelica, que quer ir tomar um sol. A Lelica já almoçou, né? Eu ainda não. Então vamos lá. E, bom, não recebi a resposta aqui ainda, mas eu em breve tenho que retomar aqui as minhas atividades agora durante o período da tarde. Tenho reunião mais tarde, inclusive. Mas então vamos imaginar aqui, ó, que esse profissional poderia ter se destacado mais, poderia ter cuidado um pouco melhor, né, da sua imagem, assim ele não teria que pensar em reputação agora, né? Ele deveria ter se preocupado com a reputação que ele teve, né? A reputação que foi criada a respeito do trabalho dele, enquanto ele estava trabalhando para essa empresa e por isso ele foi demitido, tá? Bom, nós já falamos aqui sobre a questão da produtividade em ambientes remotos, entregar as tarefas ou estar disponível, né, full time é a diferença, microgestão, né, as métricas, talvez eu poderia trazer aqui um outro aspecto para reflexão, que é quantos gerentes foram demitidos, né? Porque com certeza houve aqui também alguma análise com relação. Eu não acredito que o Itaú tenha sido uma empresa tão ingênua assim, ou tão... Não, eu acredito que se a gente fosse entender que a empresa não considerou esse aspecto, não foi por ingenuidade, teria sido por negligência mesmo, ou mau caratismo até da empresa. Mas eu vou considerar então que o Itaú
deve ter considerado também que parte dessa baixa performance é por falhas na gestão, né? Então, se o gerente de projetos, ou Scrum Master, ou o líder do time de QA, ou o Tech Lead, ou o líder dos desenvolvedores ali, né? Eventualmente, se essa pessoa está percebendo que o seu time está entregando com um determinado padrão, ele pode tomar algumas ações ali, né? Adotar algumas ações para mitigar esses problemas aí, né? Se eu estou percebendo que um determinado colaborador entrega mais rápido, eu vou passar mais tarefas para ele, né? Eu vou deixar ele começar a chegar a um ponto em que ele não consegue mais entregar. Aí eu sei que aquele é o limite dele, né? Ou eventualmente ele não está entregando, não porque atingiu o limite, mas eu começo a perceber que ele realmente tem tempo livre, eu vou ter uma conversa com ele, vou tentar identificar o que ele poderia fazer ali naquele tempo livre, que poderia agregar mais ao time. Eventualmente ele não vai ficar programando 8 horas por dia, né? Mas ele pode pegar parte desse tempo livre aí e dedicar a uma outra atividade, então que não sobrecarregue tanto, né? Enfim, conscientizar esse profissional, né, conversar com ele. O uso de inteligência artificial, né? Se estava havendo baixa performance, eventualmente a gestão poderia ter identificado oportunidades para a adoção de ferramentas que pudessem aumentar a produtividade do time. Então, se o time está trabalhando menos horas do que o combinado e eu tenho dificuldade de tratar dessa questão, porque eu não consigo fazer um monitoramento das horas tão eficiente, ou eu não consigo provar que aquele funcionário está registrando horas que não estão sendo trabalhadas, mas o fato é que está sendo entregue pouco, está se produzindo pouco. Então, eu vou tentar aumentar a produtividade, melhorando as ferramentas, né? E os processos, eventualmente, tá? E essas decisões aí, que são baseadas em dados operacionais, por fim, eu diria que a principal falha da gestão é não tentar entender toda essa conjuntura de fatores, a relação existente entre esses fatores e como eles poderiam influenciar, né, esse cenário aí negativamente e como eles poderiam ser mitigados, como eles poderiam ser resolvidos, né, alguns desses fatores aí tratados para minimizar esse problema. Bem, acredito que eu tenha coberto aqui todos os itens que eu tenho nas minhas anotações. Agora, rapidamente sobre a Código Fonte TV, né, que é esse canal aí ao qual nós reagimos. Vou mostrar minha tela aqui novamente, para mostrar para vocês no site da Código Fonte TV, nós temos aqui uma pesquisa, tá? Eles fazem anualmente, assim como eu já mencionei, a pesquisa de salários criada pelo Júlio de Lima, né? Eles fazem aqui uma pesquisa também. Deixa eu tirar os filtros aqui. Eles fazem aqui uma pesquisa de salários. O Júlio de Lima faz mais voltada para QA, tá? Eles fazem para TI em geral. Mas nós podemos filtrar aqui por QA, Quality Assurance, né, que é a nossa área. Então eu quero trazer para vocês aqui uma análise, ó, que de certa forma corrobora o que eu venho combatendo aqui, né? Ou corrobora o meu combate, né? Que é o seguinte, olha a informação, vejam a informação que nós temos aqui, ó. Pesquisa salarial de programadores brasileiros de 2025, filtrado por QA, né? Temos aqui algumas métricas, aqui, alguns indicadores, mas eu quero focar no salário, tá? Média salarial por nível. Então, nós temos aqui a média salarial de 1.600 para estágio, de 3.700 para júnior, tá? E estágio é 9% dessa amostra e júnior mais de 31% dessa amostra. Então, nós temos aqui 40,75% dessa amostra está com salários de até 3.700. Se a gente fizer uma média entre júnior e estágio, a gente vai ter aí o seguinte, que 40% da nossa amostra tem um salário médio que vai ficar abaixo, né, desse valor aqui de 3.724. Né? Vai ficar eu teria que ter calculado isso anteriormente para vocês, não vou calcular agora ao vivo aqui, para não passar vergonha. Mas eu vou avançar aqui para um outro valor que eu quero, ou uma outra métrica que eu quero mostrar para vocês. Tem de tudo aqui, tá? Graduação, formação educacional, fontes de conhecimento, tempo de estudo, modelo de contratação, se trabalha remoto, da onde que trabalha, enfim. Brasileiro no exterior, se fala inglês ou não, se quer voltar para o Brasil,
médias salariais por país, e aqui é o ponto que eu quero trazer para vocês, que é de tempo de experiência na TI. Por quê? Esse vídeo não é para falar da Lumestack ou do Many, mas alguns cursos, ele não é o único, tá? Depois eu quero começar a trazer outros aqui que não são um problema tão grave ou tão crítico, tá? Quanto a Lumestack, porque eles são um pouco menos, eu diria assim, menos agressivos no marketing deles, mas também estão utilizando argumentos como primeiro emprego em 3 meses com salários de R$ 4.000, tá? Então vamos ver o que acontece na realidade, tá? Nessa pesquisa. Eu não vi aqui qual é a quantidade total de pessoas pesquisadas, mas eu peguei os dados dessa tabela aqui. Como é que funciona essa tabela? Aqui nós temos as cores, né? Cada linha desse gráfico aqui corresponde a um período, um prazo dentro da carreira, um período de carreira. Por exemplo, a linha verde são pessoas com menos de 1 ano. Azul, entre 1 e 2 anos, enfim. E aqui é a quantidade de pessoas, no eixo Y, certo? Quantidade de pessoas. Então, nós temos aqui, por exemplo, ó, e nós temos a quantidade de pessoas por... Deixa-me ver... e no eixo X são os anos... Não, no eixo X é valor de salário, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, até R$ 1.000 de salário. Deixa eu abrir a porta da sacada aqui para a dona Lilica. Vem, entra. Pode entrar, madame. Pronto. Eu sou o mordomo dela aqui. Então, pessoas que ganham até R$ 1.000 de salário, ó, eu tenho uma pessoa que ganha até R$ 1.000 de salário com menos de 1 ano, tá? Então, é a única pessoa que respondeu aqui, né, que tem menos de 1 ano e ganha menos de R$ 1.000, é uma pessoa só. Então, eu peguei todos esses dados, na verdade, capturei os dados aqui dessa página e enviei para o ChatGPT, né, para o Quali, é o nosso assistente virtual aqui, ó, né, é um assistente virtual customizado aqui do ChatGPT que eu criei para a QA, tá? Então, ele criou para mim essa tabela aqui. Então, nós temos aqui, ó, a faixa salarial até R$ 1.000, uma pessoa tem menos de 1 ano de carreira na área de QA e tem uma faixa salarial de até R$ 1.000. Alguém ajuda essa pessoa, tá? Menos de 1 ano, vamos dizer que começou ontem, tá? Mesmo assim, salário de menos de R$ 1.000 é preocupante. Já salários de 1.001 a 2.000, né? R$ 1.000 né? R$ 1.001 até R$ 2.000, 10 pessoas têm menos de 1 ano, 7 pessoas têm entre 1 e 2 anos, 2 pessoas têm de 2 a 4 anos. Tá? Mas eu quero chegar aqui, ó, nessa faixa aqui. De 3.001 a 4.000, uma pessoa tem menos de 1 ano, tá? Depois, acima de 1 ano, ó, entre 1 e 2 anos, 6 pessoas, entre 2 e 4 anos, 13 pessoas, e de 4 a 6 anos, uma pessoa. Acima de 4.000, tá? De 4.001 a R$ 5.000, 4 pessoas têm menos de 1 ano, 7 pessoas têm entre 1 e 2 anos, mas a grande concentração está depois aqui, ó. A partir de 2 anos, né, de 2 a 4 anos, 12 pessoas, entre 4 e 6 anos, 9 pessoas. Então, eu diria que esses valores aqui, ó, 4 e 7, são atípicos, tá? Pessoas que atingem em menos de 1 ano salários de 4 a 5 mil, 4 pessoas responderam, e entre 1 e 2 anos, 7 pessoas. Entre 1 e 2 anos, 7 pessoas está ok, tá? Esse valor aqui está atípico. Esse aqui é menor, né? Mas também estaria um pouco atípico, tá? Mas esses valores aqui são mais coerentes, ó. O que eu quero dizer com isso, tá? O que eu quero demonstrar aqui para vocês? Quando eu vejo um anúncio de um curso que diz que em 3 meses a pessoa vai conseguir um salário de R$ 4.000, eu estou dizendo isso aqui, ó. Tá? Estou dizendo isso e isso.
Estou dizendo em 3 meses, ou seja, em menos de um ano, mesmo que eu dissesse em 6 meses, tá? Em 6 meses você vai conseguir um salário de R$4.000. Eu estou dizendo aqui, ó, uma pessoa conseguiu, tá? Em menos de um ano, um salário de R$3.001 a R$4.000, e 4 pessoas conseguiram entre 4 e 5 mil, e só um conseguiu de 5 a 6 mil, tá? Então isso aqui é raro, é pouco. A maioria, vamos pegar aqui em torno de R$4.000, né? Então eu vou pegar de 3 até 6. A maioria, ou vamos pegar só essas duas linhas, de 3 a 5, tá? A maioria, só depois de um ano, tá? De 1 a 2 anos e 2 a 4 anos, ó. Eu tenho aqui 6, 7, 13, 12, 1, 9. Eu não tenho aqui os percentuais, tá? Mas vamos falar da faixa, né? Opa, as faixas aqui, ó. Eu tô navegando ao invés de trazer os dados. Nossa, que lamentável. Deixa eu tentar carregar aqui o chat que já estava aberto. Aqui, colunas. Tá. Ao invés de fazer scroll, eu fiz navegação, né, na página. Deixa eu posicionar isso aqui. Tá. Então, abrindo a tabela de novo. Vamos pegar aqui, ó, de 3 a 4 mil, 4 a 5 mil. Então, são essas duas linhas aqui, essa e essa. Agora eu vou... Ó. 21 pessoas de 3 a 4 mil, 32 pessoas de 4 a 5 mil, mas abaixo disso, ó, 26, 19. Então, as pessoas, que são justamente essas pessoas, 26 e 19, são essas pessoas que estão aqui, ó. Aqui eu tenho 17, com menos de um ano, até 3 mil. Isso é mais coerente, isso é mais realista, tá? Faz mais sentido eu dizer que uma pessoa com até um ano de carreira, tá? Uma pessoa que saiu da mentoria em 3 meses, por exemplo, está dentro desse período de até um ano. É mais coerente eu dizer que essa pessoa vai ter um salário entre 1.000 e 2.000, vamos pegar aí um exemplo de um estágio, ou de 2 a 3 mil, tá? Os outros casos, acima de 3 mil, são exceções. Vejam que eu só tenho um aqui, de 3 a 4 mil, 4 entre 4 e 5 mil, e um entre 5 e 6 mil, que está de parabéns, é uma exceção, tá? Em menos de um ano, já está ganhando entre 5 e 6 mil. São raros esses casos, tá? E também eu teria que analisar esse caso específico, eu teria que saber que pessoa é essa, verificar o LinkedIn dessa pessoa, ver o relato dessa pessoa. Como vocês já viram nos vídeos anteriores, em que eu faço um react, né? As entrevistas feitas pelo Manny da Lumistack, trazendo pessoas que dizem, aí uma dessas pessoas diz que tem uma remuneração total aí de R$7.000 e não tem experiência nenhuma prévia, mas mentiu muitas experiências, tá? E agora eu não vou usar meias palavras, vou falar a verdade. Mentiu, tá? A pessoa diz que trabalhou com QA, mas não trabalhou com QA. E assim a pessoa consegue entrar no mercado de trabalho mais rapidamente, conseguir eventualmente um cargo de pleno e depois vai ter que correr atrás, né, para conseguir atender aquilo que é esperado, conseguir entregar aquilo que foi contratado, né? A pessoa foi contratada como pleno, por exemplo, como um dos casos aos quais eu reagi aqui já. Se a pessoa foi contratada como pleno e nunca teve experiência prévia, né, a não ser um voluntariado, essa pessoa vai ter que estudar muito, correr atrás, vai ter que contar com ajuda para conseguir corresponder à expectativa da empresa e entregar aquilo que foi combinado. E, eventualmente, daqui a alguns meses, a empresa vai entender que essa pessoa não está correspondendo ao que é esperado e, eventualmente, essa pessoa pode ser demitida. Então, por que eu quero trazer essa análise aqui para vocês, tá? Essas pessoas que estão entrando no mercado com esse tipo de abordagem, de atalho, né, pular etapas, comprar um curso milagroso que promete resultados que não são muito realistas e que, eventualmente, através de algumas técnicas ou algumas estratégias aí não muito ortodoxas, essas pessoas conseguem realmente atingir esses resultados, o que vai acontecer é que, depois de um tempo, essas pessoas vão estar mais suscetíveis a serem impactadas pelas ondas de layoff, tá bom?
Bem, isso era o que eu queria trazer para vocês, aí 1h20 de vídeo, né? Agora eu vou comer algo rapidamente, vou preparar ali uma salada rapidamente, comer algo e vou voltar a focar aqui nas minhas atividades da tarde. E hoje eu vou até um pouco mais tarde para compensar essas horas que eu estou dedicando aqui para gravar esse conteúdo para vocês, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu comentário aqui, deixa o seu like. Se você foi impactado por esse layoff ou por outros, deixa o seu relato aqui. Eventualmente a gente pode discutir a respeito de outros cenários de layoff que podem ser trazidos aqui como um comentário, como um exemplo, né? Uma informação compartilhada aí por um dos membros da nossa comunidade de QA, por um dos inscritos aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, acompanhe aí os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.